Você sabe por que Jesus se deixou crucificar? Meu nome é Jéssica e hoje é o nosso 26º dia do Diário do Despertar da Consciência. E para você que já estava me acompanhando antes, sabe que a gente deu uma grande pausa até aqui. Paramos lá no 25º para recomeçar só agora. E eu quero te dizer que isso foi um tempo necessário para a conversa com os mestres, para reflexão, para meditação, um tempo sem escrever, para agora a gente retornar a falar sobre aquilo que foi refletido, sobre aquilo que foi recebido. Então, nós temos uma tarefa para fazer hoje juntos e eu quero que você anote, que você traga o seu diário, a sua caneta e anote aquilo que os mestres estão nos passando, tá bem? Essa história sobre o porquê Jesus se deixou crucificar é uma das grandes polêmicas sobre aqueles que o seguem, aqueles que têm dúvida, aqueles que o criticam, porque ele deu esse exemplo, porque ele deixou que como filho de Deus ele passasse por tanto sofrimento. E olha que interessante todo o ensinamento que o mestre traz pra gente. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que você entenda que Jesus é um mestre ascenso e ele ascendeu quando ele entendeu a sua divindade, ele entendeu que a sua natureza era o Cristo. Então, ele fez essa união do homem com o Cristo dentro dele e se tornou perfeito. Quando ele veio aqui, na época em que ele encarnou, ele tinha a missão dentro do 6º raio divino, que é o raio da prestação de serviço. E a gente já falou dos raios divinos aqui nesse Diário do Despertar, né? Ele veio através do 6º raio divino para ensinar esse raio, prestando serviço, auxiliando, entregando do seu amor para ajudar o próximo e mostrar a divindade que habitava dentro de cada um. Então, dentro do 6º raio divino e das qualidades que esse raio tem, ele trabalhou para mostrar que cada um de nós é Deus, cada um de nós tem a possibilidade de desenvolver aquilo que ele desenvolveu. E qual foi o maior ensinamento de todos? Olha só, ele caminhou por aqui, ele esteve com pessoas normais, como eu e você, e ele mostrou que ele podia realizar milagres, que ele podia fazer coisas maravilhosas. E enquanto isso, ele também mostrou que era homem. Ele foi perseguido, ele foi acusado e ele se deixou crucificar. Ele mostrou pra gente que ele era feito de carne e osso, que ele sangrava. Ele se deixou mostrar que assim como você se percebia daquela forma física, ele também tinha uma forma física. Ele também passou por aqui nos exatos termos que você passou. E então, depois de ser submetido a todo o sofrimento que naquele momento ele podia ser, ou seja, ele passar pelo que era mais terrível para ele e para as outras pessoas que estavam junto com ele, ele ressuscitou. Então veja, o principal ensinamento é: você pode passar por todos os problemas da sua vida, pelas coisas mais terríveis, que elas não vão te vencer. Jesus foi crucificado, ele passou por toda a via crucis e ele foi crucificado, mesmo assim ele viveu, mesmo assim ele continuou e todos aqueles machucados, tudo aquilo que era sofrimento desapareceu. Na verdade, enquanto Jesus estava mostrando toda a via crucis, estava mostrando todo aquele sofrimento aparente, a consciência dele não estava mais ali. A consciência dele já tinha ascendido, já estava dominando todos os sentimentos, todas as emoções, tudo aquilo que ele podia perceber. Então, na união com Cristo, ele não sofria, mas ele queria mostrar para você, mostrar para mim, para todos aqueles que acompanharam, que nada pode superar o Cristo, nada pode superar aquele que conseguiu compreender a sua natureza divina. Veja, na sua vida, na vida da maioria das pessoas, com certeza já aconteceu situações que você se pegou pensando como você poderia superar aquilo, que aquilo era muito sério, era muito grave, era uma coisa muito ruim e que talvez você não conseguisse superar. Mas depois que passou, depois que você lidou com aquilo, ou mesmo sem saber lidar, o tempo fez você perceber que, na verdade, você continuou, não acabou.
E é assim com todos nós, mesmo depois da morte física. A morte física é só mais uma passagem para uma nova fase. A nossa vida verdadeira em Cristo, ela continua. Então, quando nós conseguimos perceber isso, nós conseguimos focar só nessa presença divina. E aí, assim como Jesus, que passou por toda a Via Crucis sem sofrer como os outros que o viam sofriam, nós vamos conseguir passar pela nossa vida sem sofrer. E a mensagem de Jesus, quando a gente lê, por exemplo, um curso em milagres, ele diz: eu mostrei para vocês aquele caminho como o limite, como algo que era muito, para poder te mostrar que o maior sofrimento de todos pode ser superado. A ideia é que você consiga passar pela sua vida com esse pensamento de que nada vai te superar, que você é Deus e que se você focar nele, você não vai ter sofrimento, você não precisa mais passar pela Via Crucis, você não precisa ser crucificado. Jesus já fez isso, ele já mostrou para você que era totalmente desnecessário. Veja, os romanos, eles perseguiram, eles crucificaram, eles fizeram tudo o que eles podiam e foi inútil. Jesus continuou vivendo. Acontece que a humanidade, ela tem essa grande tendência de ir para o lado negativo, de trazer para a grandeza aquilo que é ruim. Então, as pessoas falam: nossa, mas até Jesus foi crucificado, então como eu não vou sofrer se até ele sofreu? Ao invés de elas dizerem: veja, mas ele vive, ele ascendeu, ele é um mestre ascenso, a morte não superou ele. Ele não se rendeu à morte, ele continua vivendo. Então, o que nós devemos fazer é focar naquilo que é bom, focar naquilo que é positivo. Na nossa vida, diariamente, nós, enquanto dominados pelo ego, nós temos essa tendência de deixar que as coisas negativas, elas nos impressionem mais, elas nos deixem mais marcas. Então, a nossa atenção, ela deve se voltar para aquilo que nos faz bem, para aquilo que nos traz coisas positivas. Então, vamos combinar uma coisa? Hoje, na nossa atividade, para a gente retornar esses registros no nosso diário, vamos fazer uma lista de tudo aquilo que você tem na sua vida de bom. Qualquer detalhe, qualquer coisa. Pegue o seu caderno, o seu diário e anote tudo aquilo que você recebeu de bênçãos de Deus. E aí você vai ver que vai começar a vir na sua mente a lembrança de coisas maravilhosas que você tem e que, na maioria das vezes, você passa o dia a dia sem nem percebê-las, sem nem pensar nelas. Então pense em cada detalhe. Se você tem uma casa, se você tem uma louça para almoçar, para comer sem precisar pegar com as mãos, se você tem roupas, calçados e assim por diante, das menores para as maiores, para você perceber o quanto você é abençoado. E então você vai começar a tirar a sua atenção daquilo que é ruim, daquilo que é negativo e começar a colocar nas coisas que te fazem bem. E aqui eu não tô falando só do material, tá, gente? Tô falando do espiritual também. Às vezes as pessoas reclamam que elas não têm uma conexão espiritual, uma experiência transcendente, algo que realmente impressione. Mas elas dão pouco valor também para os momentos em que elas sentam para orar, para conversar com Deus, para meditar. Ou seja, você precisa agradecer por aquilo que você tem agora, para entender que você tem capacidade de receber tudo o que você deseja. Mas foque naquilo que você quer e não naquilo que você não deseja. Jesus focou na vida e não na morte, e por isso ele viveu. Então, a mensagem do Mestre Ascensionado, Jesus, é a mensagem de que nós não precisamos nos render a nenhum tipo de sofrimento, porque nós venceremos todos se nós nos unirmos ao Cristo dentro de nós. Então, eu espero que você esteja preparado para isso, eu espero que você esteja decidido a viver com o Cristo que habita em você, porque com certeza você vai conseguir vencer todos os desafios dessa vida e estar preparado para ascender ainda nessa encarnação, se você decidir e se você quiser. Quer me acompanhar? Então vem comigo nesse Diário do Despertar da Consciência para a gente registrar todos os dias aqui a nossa evolução, tá bom?
Eu espero que você me acompanhe, eu espero te ver aqui. Deixe seu comentário para eu saber que você está aqui comigo e até a próxima. Fica com Deus!